Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 24. A viagem e o naufrágio. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Atos 27, de 22 a 24. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Adramítio estava situada na costa ocidental da província da Ásia, portanto o navio que para lá rumara não viajaria para Roma. Nesse navio era possível fazer apenas um trecho da viagem. Mas, em algum dos pontos maiores em que a embarcação tocasse, era provável que eles encontrassem um navio no qual pudessem embarcar para Roma. No primeiro século da era cristã, as viagens por mar, bem como por terra, encontravam muito mais dificuldades do que no tempo presente. As artes de construção naval e navegação não eram tão desenvolvidas como agora. Os marinheiros faziam sua rota pelo sol e as estrelas, e quando estes não apareciam e havia indícios de tempestade, eles temiam aventurar-se ao alto mar. A estação do ano em que a navegação era segura já estava muito avançada, antes de o apóstolo partir de Cesareia, e se aproximava rapidamente o tempo em que as viagens por mar estariam encerradas para o ano. Cada dia de tardança aumentava o perigo da viagem. Mas a viagem, que seria difícil e perigosa para o viajante comum, seria duplamente probante para o apóstolo como prisioneiro. Os soldados romanos eram considerados responsáveis pela segurança dos seus prisioneiros, e se algum deles escapasse, os soldados teriam que pagar com a própria vida por isso. Isto havia levado ao costume de acorrentarem os prisioneiros pelo seu pulso esquerdo ao pulso esquerdo dos soldados. Assim, além de o apóstolo não poder ter nenhuma liberdade de movimento, era colocado em próxima e constante ligação com homens do mais incompatível e repulsivo caráter. Homens que eram não apenas mal educados e grosseiros, mas que, devido à desmoralizadora influência de seu ambiente, haviam se tornado brutais e degradados. Este costume, porém, era menos rigidamente observado a bordo do que quando os prisioneiros estavam em terra firme. Uma circunstância suavizou grandemente as agruras da sorte de Paulo. Foi-lhe permitido usufruir da companhia de seus irmãos, Lucas e Aristarco. Em sua carta aos Colossenses, ele fala do último como prisioneiro comigo. Mas foi um ato de escolha por causa de sua afeição a Paulo que Aristarco partilhou de sua posição a fim de poder confortá-lo em suas aflições. A viagem começou favoravelmente. No dia seguinte, após a partida, lançaram âncora no porto de Sidom. Ali o centurião Júlio, que ouvira o discurso do apóstolo perante Agripa e que tinha sido favoravelmente disposto para com ele, tratando Paulo com humanidade e sendo informado de que havia cristãos no local, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. O favor foi altamente apreciado pelo apóstolo, que estava com a saúde debilitada e apenas escassamente provido de assistência ou conforto para a longa viagem. Sua breve estada em Sidom foi como um oásis em seu melancólico e enfadonho caminho, e demonstrou ser para ele um conforto e encorajamento durante as turbulentas semanas sobre o mar açoitado pela tempestade. Havendo deixado Sidom, o navio encontrou ventos contrários, e tendo-se desviado de uma rota direta, seu progresso foi muito lento. Em Mirra, na província de Lícia, o centurião encontrou um grande navio de Alexandria, que viajava para a costa da Itália, e para esse navio transferiu imediatamente seus prisioneiros. Mas os ventos eram ainda contrários, e o progresso do navio foi bem lento e difícil. Escreve Lucas:
Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Em Bons Portos, eles foram forçados a ficar por algum tempo, esperando ventos favoráveis. Por essa época terminava a estação judaica de navegação. Os gentios consideravam seguro viajar até uma data posterior, mas não havia nenhuma esperança de concluir a viagem antes do inverno. A única questão a ser agora decidida era se deviam permanecer onde estavam ou tentar alcançar um lugar mais favorável para invernar. O assunto foi calorosamente discutido e finalmente referido pelo centurião a Paulo, o qual conquistara o respeito tanto dos soldados como da tripulação. Sem hesitação, o apóstolo aconselhou ficarem onde estavam. Disse ele: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o mestre do navio que estava a bordo e a maioria dos passageiros e a tripulação não quiseram aceitar este conselho. Insistiram que o porto de Bons Portos não era senão imperfeitamente protegido dos ventos hibernais, e que a cidade, sendo tão pequena, oferecia pouca ocupação para 300 marinheiros e passageiros durante uma permanência de vários meses. O porto de Fenice, a apenas 34 milhas de distância, tinha um bem protegido ancoradouro e era, em todos os aspectos, um lugar muito mais desejável para invernar. O centurião decidiu seguir o discernimento da maioria. De comum acordo, soprando brandamente o vento sul, deixaram Bons Portos com a lisonjeira perspectiva de que dentro de algumas horas chegariam ao porto desejado. Todos agora se regozijavam de que não tivessem seguido o conselho de Paulo, mas suas esperanças estavam destinadas a ser rapidamente desapontadas. Não tinham prosseguido muito, quando um vento tempestuoso veio do sul, tal como naquela latitude frequentemente sucede, e irrompeu sobre eles com implacável fúria. Desde o primeiro momento em que o vento atingiu o navio, a embarcação entrou em condição desesperadora. Tão repentinamente surgiu o vento que os marinheiros não tiveram tempo de se preparar e tão somente tiveram de deixar o navio à mercê da tempestade. Depois de algum tempo, eles se aproximaram da pequena ilha chamada Cauda e, enquanto estavam sob seu abrigo, fizeram tudo o que estava em seu poder, preparando-se para o pior. O bote salva-vidas, seu único meio de escape no caso de o navio afundar, estava amarrado e sujeito a ser feito em pedaços a cada momento. O primeiro trabalho foi içar este bote para bordo. Isto não era fácil, porque em meio àquela tormenta era com a maior dificuldade que os marinheiros podiam realizar a mais simples tarefa. Todas as precauções possíveis foram tomadas para tentar tornar o navio firme e seguro, e então não havia mais nada a fazer senão derivar à mercê do vento e das ondas. Não havia nenhum lugar em que eles pudessem correr para abrigo. O vento os estava levando, e mesmo a exígua proteção oferecida pela pequena ilha não durou muito. Tal foi o desastroso fim daquele dia, que havia começado com suaves brisas e altas esperanças. Toda a noite a tempestade rugiu e o navio fazia água. No dia seguinte, todos a bordo, soldados, marinheiros, passageiros e prisioneiros, uniram-se em lançar ao mar tudo o que podia ser dispensado. Veio outra vez a noite, mas o vento não cessou. O navio, batido pela tempestade, com seu mastro despedaçado e velas rotas, era atirado de um lado para o outro pela fúria do vendaval. A cada momento parecia que o madeiramento dos costados iria se abrir. Enquanto a embarcação rodopiava e estremecia sob o choque da tempestade. A invasão da água mais aumentava e passageiros e tripulação trabalhavam constantemente nas bombas. Não havia um momento de descanso para ninguém a bordo. E ao terceiro dia, escreve Lucas, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio.
E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Um profundo desânimo caiu sobre aquelas 300 almas, depois de flutuar 14 dias desajudados e sem esperança, sob um céu sem sol e sem estrelas. Não tinham nenhum meio de cozinhar, nenhum fogo podia ser aceso, os utensílios tinham sido arrastados para o mar, e a maior parte das provisões estava molhada e estragada. De fato, enquanto seu navio estava lutando contra a tempestade e as ondas prefiguravam a morte, ninguém desejava alimento. No meio daquele terrível cenário, o apóstolo mantinha a calma e a coragem. Não obstante estivesse ele sofrendo fisicamente mais do que todos, tinha palavras de esperança para o momento mais crítico, uma mão auxiliadora em cada emergência. Nesse tempo de provação, Paulo agarrou-se pela fé no braço do poder infinito, apoiando seu coração em Deus, e no meio do desânimo circundante sua coragem e nobreza de alma brilharam com um mais claro fulgor. Enquanto todos ao redor aguardavam apenas rápida destruição, esse homem de Deus, na serenidade de uma consciência irrepreensível, estava derramando suas ardentes súplicas em favor de todos. Paulo não temia por si mesmo, tinha certeza de que não seria tragado pelas águas em fúria. Deus lhe preservaria a vida para que pudesse testificar da verdade em Roma. Mas seu coração humano se comovia de piedade pelas pobres almas que lhe estavam ao redor. Pecadoras e degradadas como eram, não estavam preparadas para morrer, e ele suplicava ardentemente a Deus para que lhes poupasse a vida. Foi-lhe revelado que sua oração havia sido atendida. Quando houve calmaria na tempestade, de sorte que sua voz pudesse ser ouvida, ele pôs-se no convés e disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque nesta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. A essas palavras reviveu a esperança. Passageiros e tripulantes se ergueram de seu desânimo e aplicaram todo o esforço para salvar a vida. Ainda havia muito a ser feito. Tudo o que estivesse a seu alcance devia ser feito para evitar a destruição, porque Deus ajuda somente aqueles que se ajudam. Foi somente na 14ª noite de tormenta, sobre as ondas negras e encapeladas, quando no meio do ruído da tempestade, os marinheiros distinguiram o som de ondas de arrebentação e suspeitaram que estavam se aproximando de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Eles eram agora ameaçados por um novo perigo, o de seu navio ir dar em algum rochedo. Imediatamente lançaram 4 âncoras, que era a única coisa que poderia ser feita. Ao longo de todas as restantes horas daquela noite, eles esperaram, sabendo que cada hora dessas poderia ser a última. A infiltração de água aumentava constantemente e o navio poderia afundar a qualquer momento, mesmo se as âncoras estivessem firmes. Finalmente, através da chuva e da tempestade, uma luz cinzenta incidiu sobre seus rostos pálidos e cadavéricos. Os contornos da costa tempestuosa podiam ser vagamente vistos, mas não se percebia um só sinal de terra conhecida. Os egoístas marinheiros pagãos decidiram abandonar o navio e os tripulantes e salvar-se no bote que eles tinham com tanta dificuldade içado a bordo. Simulando que podiam fazer algo mais para garantir a segurança do navio, eles soltaram o bote e começaram a baixá-lo para o mar. Tivessem eles feito isso, teriam sido despedaçados sobre as rochas, enquanto que todos a bordo teriam perecido devido à incapacidade deles de manejar o navio que estava afundando.
Nesse momento, Paulo percebeu o mau intento e evitou o desastre. Com sua habitual e pronta energia e coragem, disse ele ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. A fé do apóstolo em Deus não vacilou. Ele não tinha dúvida concernente à sua própria preservação. Mas a promessa de segurança à tripulação tinha sido condicional ao seu cumprimento do dever. Os soldados, dando ouvidos às palavras de Paulo, imediatamente cortaram os cabos do batel e o deixaram cair ao mar. A hora mais crítica estava ainda diante deles, quando a habilidade, coragem e presença de espírito de todos a bordo seriam testadas. De novo, o apóstolo disse palavras de encorajamento e rogava a todos, marinheiros e passageiros, que tomassem algum alimento, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estais sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Paulo mesmo deu o exemplo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Aquela exausta, molhada e desanimada multidão de 276 almas, que não fosse Paulo ter-se-ia desanimado e desesperado, agora tomou novo ânimo e uniu-se ao apóstolo em sua primeira refeição em 14 dias. Depois disso, sabendo que seria impossível salvar a carga, eles aliviaram o navio, lançando ao mar o trigo com que estava carregado. A luz do dia tinha agora rompido plenamente, mas eles nada podiam ver que lhes determinasse o lugar em que estavam. Contudo, avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar. Largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Paulo e os outros prisioneiros estavam agora ameaçados por um perigo muito mais terrível do que o naufrágio. Os soldados viram que, nesta crise, ser-lhes-ia impossível vigiar os prisioneiros. Cada homem teria de fazer todo o possível para salvar-se. Entretanto, se algum dos prisioneiros faltasse, perderiam a vida os responsáveis por eles. Por isso, os soldados desejavam matar todos os prisioneiros. A lei romana sancionava essa cruel prática, e o plano teria sido imediatamente executado, não fosse aquele a quem todos, soldados e prisioneiros, deviam sua preservação. Júlio, o centurião, sabia que Paulo tinha sido um instrumento para salvar a vida de todos a bordo, e achava que seria a mais vil ingratidão permitir que ele fosse morto, e, além disso, convencido de que o Senhor estava com Paulo, temia fazer-lhe mal. Portanto, deu ordens para que se poupasse a vida dos prisioneiros e mandou que todos os que soubessem nadar se lançassem ao mar e se salvassem em terra. Os demais, agarrando-se em tábuas e em outros destroços do navio, foram levados à terra pelas ondas. Quando se verificou a lista, nenhum faltava. Quase 300 almas, marinheiros, soldados, passageiros e prisioneiros estavam naquela tempestuosa manhã de novembro sobre a praia da ilha de Malta. E havia alguns que se uniram a Paulo e seus irmãos em dar graças a Deus que lhes havia preservado a vida e trazido-os salvos à terra através dos perigos do grande abismo. Os náufragos foram bondosamente recebidos pelos bárbaros de Malta. Por causa da chuva, todo o grupo estava encharcado e tremendo, e os ilhéus acenderam uma imensa fogueira de gravetos e acolheram a todos em seu aprazível calor. Paulo estava entre os mais ativos em recolher combustível. Enquanto ele lançava ao fogo um feixe de gravetos, uma víbora que havia subitamente revivido de seu torpor por causa do calor, fugiu dos feixes de madeira e lhe acometeu a mão. Os circunstantes foram tomados de horror e, vendo por suas correntes que Paulo era um prisioneiro, diziam uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar,
a justiça não deixa viver. Mas Paulo sacudiu o réptil no fogo e não sofreu nenhum mal. Conhecendo a venenosa natureza da serpente, todos o observaram de perto por algum tempo, esperando num momento vê-lo cair, contorcendo-se em terrível agonia. Mas como não se seguisse nenhum resultado desagradável, mudaram de parecer e, como o povo de Listra, diziam que ele era um deus. Por esse acontecimento, Paulo ganhou uma forte influência sobre os ilhéus e procurou empregá-la fielmente para levá-los a aceitar as verdades do Evangelho. Por 3 meses o pessoal do navio permaneceu em Malta. Durante este tempo, Paulo e seus companheiros de trabalho aproveitaram cada oportunidade para pregar as boas novas de salvação. O Senhor operou por meio deles de um modo notável, e por amor a Paulo todo o grupo foi tratado com grande bondade, todas as suas necessidades foram supridas, e ao partirem foram liberalmente providos de todo o necessário para a viagem. Os principais incidentes de sua permanência são assim descritos por Lucas. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Se você está aprendendo com esse conteúdo, acesse esse QR Code com a câmera do seu celular para mais conteúdo bíblico.